Olá, hoje é o dia 26 de outubro e nós continuamos na nossa meditação sobre a graça de Deus, baseada no livro de Romanos. E a gente continua então em Romanos 15, verso 13, onde Paulo nos disse que a alegria, a paz, a fé e a esperança nos são dadas pelo poder do Espírito Santo. Aí quando você lê isso, você pensa, né? Eu pelo menos pensei, em Efésios capítulo 1, porque em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, nós encontramos uma longa frase que nos fala sobre as bênçãos espirituais que nos foram dadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Porque são bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais só podem vir da pessoa do Espírito Santo de Deus, não é mesmo? Então, há 2 dias atrás, nós vimos que Deus nos separou, nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. E hoje a gente vai ver que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo também para que fôssemos, vocês vão ver, vamos ler então Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Se Deus nos separou antes da fundação do mundo para que fôssemos dele inteiramente, ou seja, para que fôssemos santos, ele também nos escolheu antes da fundação do mundo para que pudéssemos comparecer diante dele irrepreensíveis. Ou seja, o que significa isso? Significa que agora ninguém pode apontar o dedo e dizer: "Ah, o que você fez no verão? Eu sei o que você fez no verão passado." Tem aquele filme de horror? Nada disso. Romanos capítulo 8, verso 1 nos diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O fato de estarmos em Cristo Jesus nos transforma em filhos de Deus livres, santos. Ninguém pode, nem homem, nem Satanás, nem algum demônio, nem ser nenhum do universo pode dizer o que foi que você fez. Porque o que você fez, se você está em Cristo, Cristo já levou sobre si. Está escrito no livro de Gálatas que Jesus se tornou maldição na cruz por nós. Porque a maldição ia cair, deveria cair, sobre você, porque o salário do pecado é a morte. Então o que Cristo fez? Pegou sobre ele a nossa falta, o nosso pecado, a nossa dor, o nosso sofrimento. Então, não há mais condenação. Você é um ser livre diante de Deus. Eu gosto da palavra righteousness em inglês, que seria a tradução para a palavra justiça, porque nas línguas latinas você vai utilizar justiça, em francês você faz isso também, você vai utilizar justiça para a justiça da corte e justiça de Deus também. A palavra righteousness quer dizer que é aquilo que é correto. É uma posição de coisa correta, de coisa boa, de coisa maravilhosa, daquilo que é clean, que é bom. Deus é um Deus de justiça, de coisa certa, de coisa correta. O tema da Epístola de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. Na justificação pela fé, Deus te coloca numa posição em que ninguém pode dizer o que foi que você fez no verão passado. Quando o diabo dizer o que foi que você fez no ano passado, o que foi que você fez há 10 anos atrás, aí você pode dizer: eu fiz muitas coisas, mas Cristo pegou todas elas sobre si e as levou na cruz. Crucificou-as com Cristo. Romanos capítulo 6 nos diz que nós fomos batizados, ou seja, nos identificamos com a morte de Cristo, com o túmulo de Cristo, com a ressurreição de Cristo. Então, quando você sai do túmulo, quando você recebe essa nova vida, ninguém mais pode te repreender. Ninguém mais pode dizer o que foi que você fez. O que foi que você fez já foi perdoado em Cristo Jesus. Então não deixe o diabo, nem nenhum inimigo, de apontar o dedo e te acusar. Cristo levou sobre si a sua acusação. E você é uma pessoa livre diante de Deus. Então viva como crente livre, como filho de Deus. Talvez crente não seja uma palavra muito interessante hoje em dia, né? Discípulo de Cristo, filho do Senhor, livre. Ninguém pode te acusar. Que Deus te abençoe.